Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Estamos reunidos mais uma vez através da internet para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar a tua casa. Hoje é o dia que fez o Senhor e a Bíblia diz que nós devemos exaltá-lo, mas também regozijar nele. Aqui está escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 10, e também diz: alegre-se, ó gentios, com o povo de Deus, e ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios e todos os povos, o louvem. Nós estamos aqui para louvar, engrandecer, buscar a face do Senhor. Que Deus abençoe a tua casa nesta noite, abençoe a tua família, através da mídia que você está acompanhando, e que o Senhor entronize no seu coração a graça de nosso Deus e Pai. Vamos juntos glorificar e adorar ao nome de Jesus. Igreja, boa noite. Paz seja com todos vocês, amém? Mais uma noite que nós vamos louvar juntos o nome do nosso Deus, vamos ouvir a palavra do Senhor, seremos edificados, amém? E antes de nós começarmos a adorar o Senhor com as canções, a louvar o Senhor, eu te convido aí a abrir a sua Bíblia, lá em Salmos 13. Vamos ler, vamos ver o que o salmista diz. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Esse salmo, ele nos faz refletir, né? O salmista, ele inicia aqui o texto, né? Fazendo alguns questionamentos, né? E ele finaliza dessa forma maravilhosa que aqui, que no tocante a mim eu confio na tua graça, né? E cantarei ao Senhor porquanto tem me feito muito bem. A nossa alma, ela conhece o Senhor, o nosso espírito, né? O nosso espírito, ele conhece a Deus. O Espírito Santo, ele testifica em nós quem é Deus, quem é o nosso Deus. E nós sabemos que os tempos são difíceis, sim, né? Nós sabemos que cada pessoa lida de uma forma com tudo isso que está acontecendo. Não tem como nós ignorarmos a situação que nós temos atravessado, né? As incertezas, né, que nos cercam. Mas diante de todas essas incertezas, de tudo isso que está acontecendo, o nosso coração, ele pode ficar tranquilo, ele pode ficar calmo. Nós podemos confiar no nosso Deus. O nosso Deus é fiel, assim como o salmista, né? Nós nos regozijamos no Senhor, porque a nossa alegria, né? O nosso motivo, ele está no Senhor, né? A nossa alma, ela é preenchida, o nosso ser, ele é preenchido pelo Senhor. Eu te convido a, nesse momento, a se encher do Espírito Santo de Deus, adorando o Senhor, cantando. Nós vamos louvar aqui. Então, agora, seja o que você estiver fazendo aí, pare tudo e vamos adorar o Senhor. Se você tem liberdade, se você quiser levantar as suas mãos, se colocar de joelhos, né? Mas adore o Senhor nesse momento, amém? Renova-me.
Nós acabamos de ouvir o louvor a Deus e nós louvamos, nós o adoramos, nós exaltamos a sua glória e a sua majestade. E nós vamos ouvir a palavra de Deus agora, mas antes, rapidamente, eu gostaria de compartilhar com vocês um salmo escrito por Davi, é o Salmo 19, no verso 1, nós lemos assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Esse salmo nos faz refletir um pouco o momento do que estamos vivendo, né? O mundo está confinado, o mundo está em isolamento. Mas quando nós olhamos para toda a criação de Deus, ela revela o seu poder, a sua glória e a sua majestade. Davi afirma para nós que a grandeza da obra de Deus, ela não tem palavra, mas ela se revela a todo momento. E nós dentro de casa, nós estamos tendo a oportunidade de observar coisas que durante os nossos dias corridos de trabalho, muitas vezes nós passamos despercebido. Pense um pouquinho quantas vezes você passou durante o seu dia de trabalho com rotina de escola, com rotina de casa, de filhos, essa vida cotidiana. Qual foi a última vez que você observou o pôr do sol? E quando nós olhamos para esse momento que estamos vivendo hoje, às vezes a gente se pega na janela, na sacada, na varanda das casas, observando a beleza do pôr do sol. O que nós lemos aqui no verso 1 é que toda essa obra revela o poder e a glória de Deus. Nós estamos vivendo dias ansiosos, dias que nós não sabemos como vão terminar. Mas o cuidado de Deus em se revelar a nós, em se revelar dia após dia como a esperança, como o cuidado, como o ser soberano que rege todas as coisas, está nas criações. O céu, o sol, as árvores, os pássaros que muitas vezes, durante os dias corridos de nossos trabalhos, a gente passa despercebido. A gente sabe que existe, mas a gente não aprecia a obra da criação de Deus. E esses dias, com toda certeza, vão trazer para nós coisas diferentes. Nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair mais dependentes de Deus, porque o cuidado de Deus sobre nossas vidas é incansável. Ele nunca se cansa em cuidar de mim e de você. E a Igreja de Cristo, ela é preservada pelas mãos de Deus. E nós temos a oportunidade de participar dessa igreja por causa do sangue de Cristo derramado naquela cruz. E eu queria te convidar a orar essa noite para que você passe a observar a beleza de todas as coisas como um cuidado de Deus com a sua vida. Toda a criação exalta a glória de Deus e o seu cuidado sobre nós. E você que faz parte da Igreja de Cristo, você é chamado a cuidar da igreja, que você possa alegremente continuar ofertando na casa de Deus. Nós temos os nossos meios de ofertas, né? No nosso site, pelas redes sociais, e que você possa entender que o cuidado de Deus para conosco é o mesmo cuidado que nós temos que ter com a Igreja de Cristo. Mas acima de tudo, nós entendemos que Cristo é quem edifica a sua igreja. Amém? Feche seus olhos por um instante, você, a sua família, você que nos acompanha pela internet. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez
podermos estarmos reunidos como igreja do Teu Filho Jesus. Aviva, Senhor, o nosso coração essa noite, abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos escutar a Sua palavra e sermos alimentados e exortados por ela. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado diário com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família e com a Tua igreja. Obrigado, Senhor, por nos sustentar nesse momento tão difícil. Seja o cuidado físico, seja o cuidado material, seja o cuidado financeiro e seja o cuidado emocional. Acalme o nosso coração, acalme a nossa mente e que as obras de Tuas mãos possam revelar a cada dia sobre nós a grandeza e o poder do Teu santo nome. É o que nós te pedimos essa noite, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para cantar essa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Irmãos, glória a Deus. Tivemos aqui então um momento de louvor, um momento de oração, e agora, pela graça de Deus, vamos pedir a Deus que nos abençoe com a Tua palavra. Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1. Enquanto você abre, João Calvino, certa vez ele diz que todo crente deve ter o desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento da sua vida. E que é o que a Bíblia também nos ensina. Então que você possa, até mesmo neste momento de pandemia, de quarentena, contar com Deus em cada momento, lançando sobre Ele, é claro, toda a sua ansiedade, como a Bíblia nos orienta. Amém? Colossenses capítulo 1, no versículo 15 em diante, está escrito assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue
derramado na cruz. Vamos ficar até o versículo 20. Este texto, não somente este texto, mas todo o livro de Colossenses, é um livro muito edificante, que abençoa a igreja, que nos dá esperança, que nos dá instrução, que traz para nós uma doutrina acerca de quem Cristo é e sobre o que nós devemos ter o nosso coração e a nossa mente. Porém, antes de começar, aqui eu queria dar uma pequena introdução e tentar colocar vocês num ambiente parecido ou semelhante com a igreja de Colossos. A gente, quando olha, por exemplo, para uma obra que está sendo realizada, durante aquela obra é uma bagunça. É tijolo para tudo quanto é lado, é cimento, é bacias, é baldes, é ferramentas. Mas quando a gente vê o final, a gente fica satisfeito, pois foi necessário toda aquela bagunça para que chegasse no resultado. É da mesma forma quando você vai, por exemplo, numa confeitaria, né, numa produção de uma confeitaria, uma padaria, o que você vê? Massa, farinha, ovo, chocolate, bacias, aquele monte de ingredientes, e pode parecer até mesmo algo confuso, né, um lugar bagunçado, mas quando você vê o final, o bolo ou a torta ali na vitrine, né, ou seja, bonita, saborosa, só com os olhos, você fica fascinado, como que valeu a pena toda aquela bagunça da produção. O importante, então, a gente acaba concluindo que o que vale é o grande finale, né? É o resultado final. E como cristãos, nós cremos que Deus é soberano. Nós cremos que Deus tem o controle de todas as coisas. E nós acreditamos fielmente que todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele, como a Bíblia nos declara. É fato que quando a gente declara para o mundo, para as pessoas, acerca disso, falando, olha, Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Nos dias de hoje, algumas pessoas céticas, incrédulas, elas podem nos questionar, mas você não está vendo o que está acontecendo no mundo? Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, tem um vírus que já infectou mais de 3 milhões de pessoas, e segundo os dados que nós temos, né, mais de 200 mil pessoas foram mortas por conta dele. E não somente falando exatamente deste mal, se a gente abrir o leque, a gente vai ver que no mundo nós temos miséria, no mundo nós temos injustiças, maldade, e o mundo é um caos. E você acredita que Deus está no controle de todas as coisas e o mundo caminha para uma glória, uma perfeição? Isso é que algumas pessoas aí fora podem questionar a mim, a você, que crê na palavra de Deus, que declara Deus é soberano. Então, quando a gente olha para o texto que foi lido recentemente aqui em Colossenses capítulo 1, no versículo 15 em diante, o que nós estamos vendo naquela igreja é algo semelhante ao que estamos vivendo hoje. Aquelas pessoas estavam procurando, além de Cristo, respostas. Aquelas pessoas começaram a ouvir de líderes, falsos líderes, bem verdade, um ensino dos gnósticos falando sobre anjos, falando sobre manifestações místicas. E eles estavam buscando nessas pessoas, nesses ensinos, uma satisfação, uma resposta para os problemas que eles viviam. E aí Paulo traz essa carta falando exatamente sobre o que eles precisavam ouvir e o que nós hoje precisamos ouvir. Ele vai mostrar como que Cristo é glorioso. O interessante é que, se você vê aí na sua Bíblia, no versículo 9, antes do trecho que nós lemos, Paulo começa orando. Ele está fazendo aqui uma declaração
de como que ele está orando por aquela igreja. Olha comigo, no versículo 9 em diante ele diz assim: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha que maravilha! Que maravilha essa leitura, que maravilha essa oração de Paulo por esta igreja, que ele declara no início amar, que ele declara que eles têm sido frutíferos. E aqui, preocupado, como você pode ler em seguida no capítulo 2, com o ensino que estava entrando naquela igreja, ele estava falando: olha, eu estou orando para que vocês sejam cheios, plenos do conhecimento de Deus. E a mesma coisa que nós queremos que o Senhor faça conosco aqui nesta noite. O cenário que ele está abrindo, a carta para aquela igreja, serve muito bem para o que nós estamos vivendo. Vou começar aqui falando dos 3 primeiros versículos da nossa leitura, 15, 16 e 17. Foi o texto lido aqui no capítulo 1, onde ele começa dizendo no versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E nele foram criadas todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, que são visíveis e as que não são visíveis, os tronos, as soberanias, poder, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Glória a Deus por isso. Olha só, a gente olha para o mundo e a gente declara fielmente: este mundo é realmente de Deus. E se Ele está realmente no controle de todas as coisas, como já disse no princípio, como que algumas pessoas falam assim: mas o mundo parece um caos, o mundo tem tanta bagunça, tem tanta coisa errada. E para responder isso, como a gente vê lá no capítulo 2, se você for lá no versículo 9, Paulo diz assim: olha, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu quero mostrar para você, através de uns textos, que Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é esta divindade, Ele é esta resposta. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Lá em 1 Timóteo 6,16 está escrito assim: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A Ele seja a honra e o poder para sempre. Amém. Por que eu li essas duas passagens junto com o que ele inicia falando aqui em Colossenses? Somente para corroborar, para completar, para declarar o que Paulo estava falando naquela igreja, que Jesus é a expressão máxima da glória de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Pelo que também, por meio dele, o mundo que eu, que você, que nós habitamos, fora criado. Toda a glória que a gente pode contemplar nessa terra
seja os astros, né? Seja as belas paisagens, seja os animais, os seres viventes que nós temos, tanto na água, quanto no ar, quanto na terra, tudo foi criado por meio dele e para ele. E como tudo foi criado por meio dele e para ele, vem sobre nós uma responsabilidade. Porque a Bíblia deixa claro que nós fomos criados para dar a ele toda a glória. Eu e você, nós fomos chamados, nós temos um propósito: exaltar a glória de nosso Deus e nosso Pai. Talvez você que esteja assistindo hoje pense assim: olha, eu não acredito nisso. Eu até recebi um convite, até me falaram para ouvir, para acompanhar, mas para mim isso são fábulas. Para mim isso é uma ideia na cabeça dos cristãos, e eu não acho que tenha um Deus, eu não acho que eu tenha que me render, eu não acho que eu devo nada a esse Deus. E talvez você pense nisso e essa seja a sua verdade. Porém, eu quero te dizer que a Bíblia, que é a palavra de Deus, declara que todos irão se render diante dele. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Que nós possamos fazer isso hoje em gratidão, em reconhecimento, porque Deus se revelou aos nossos corações. Que Deus se revele no seu coração também neste dia, neste momento que você está ouvindo esta mensagem. Talvez você não esteja ouvindo agora, talvez passaram alguns anos e por algum momento, por algum motivo, você está ouvindo participando, vendo este vídeo, e Deus está te chamando agora, te convencendo de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo, e te chamando para o arrependimento. O que Paulo está dizendo claramente aqui, para eles e também para nós, é que Jesus é a imagem perfeita do Deus revelado. E não somente isso, Ele é a causa, Ele é o motivo e Ele cria todas as coisas. Jesus é antes de tudo, e porque Ele é antes de tudo e tudo continua funcionando, somente por causa dEle. Tudo existe para Ele. Ou seja, mesmo que este mundo aparente seja um caos, mesmo que este mundo seja confuso, você que é cristão, você que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, você pode confiar, você pode manter-se firme. E como a Bíblia diz, não se escandalize, mesmo que você morra, você viverá. Isso é a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 8,6 está escrito assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Esses 3 primeiros versículos que nós lemos, 15, 16 e 17, Paulo está declarando o seguinte: olha, todas as coisas são por causa da divindade de Jesus Cristo. Todas as coisas é por causa de Jesus Cristo. Que você creia nisso, que a sua vida, tudo que acontece no mundo, tem o controle absoluto de Deus, por mais confuso que seja, por mais estranho que isso aparenta ser. Lá no versículo 18, acompanhe comigo a leitura. Diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo pelo seu sangue derramado na cruz a paz. No capítulo 2, se você puder ler toda essa carta depois, afinal, como eu já disse, ela é uma carta pequeniníssima, apenas 4 capítulos, você vai ver que ela é rica em conhecimento, ela é rica em doutrina, ela é rica em contribuir para a sua vida espiritual. E você vai perceber que Paulo vai estar combatendo o falso ensino que circulava, que estava ensinando ali por meio dos falsos líderes, que eles deviam
não somente em Jesus buscar a solução, a salvação, a esperança, mas também em anjos, em aparições também, em manifestações místicas. Ele vai combater isso no restante da carta. E é interessante que nós estamos falando aqui somente sobre Jesus, porque é o seguinte, lá em Efésios 1, versículo 22, está escrito assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. Ou seja, Jesus, ele é o cabeça da igreja, e do qual nós fazemos parte, do qual nós somos membros uns dos outros, para que tudo ele tenha a supremacia, ou em algumas outras traduções, a primazia. O que se pode entender com isso? Ele é alguém que tem o direito de tomar o primeiro lugar, de ter prioridade por causa da dignidade de quem ele é. A gente deve lembrar que Deus se manifestou para nós por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E ele também, ele é o chamado de o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro que ressuscitou neste tempo de graça, e, ou seja, do qual nós também participaremos. Interessante no versículo 19 que diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Os gnósticos usavam o termo plenitude para um conjunto de emanações que acontecia, de poderes angélicos, dito vindo da parte de Deus. Mas Paulo vem para advertir, Paulo vem para fazer ali uma objeção e ensinar que a verdadeira plenitude está em quem? Somente em Cristo. Isto atribui a razão pelo qual Cristo tem a precedência, ou seja, sobre toda a criatura, sobre toda a criação. Então a gente percebe que não são palavras soltas. Paulo, quando estava escrevendo, ele não estava assim, escrevendo algo sem um objetivo, não, ele tinha um contexto formado, inspirado por Deus, e desde o início até as conclusões, aonde vai terminar no capítulo 4 com saudações, foi uma inspiração de Deus, foi um pensamento conclusivo, ou seja, ele estava com início, meio e fim dentro de todo o contexto. É por isso que ele inicia a carta falando e ele vai desenvolver esse conteúdo mostrando para a igreja o que eles estavam errados. E ele está mostrando isso como? Apresentando Jesus como a supremacia, apresentando Jesus como aquele do qual tinha o direito de toda a primazia. Jesus, se a gente estudar, ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, nós vamos ver que, por exemplo, ele tinha atributos divinos, sendo Deus, e a Bíblia nos declara que mesmo sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação ser assim. Ele se humilhou tomando forma humana, ou seja, sentindo fome, sentindo sede, sentindo dor, e pagou um alto preço também com a morte na cruz, o que deu a ele um direito exclusivo. Não é à toa que nós ouvimos lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, uma voz dos céus que dizia sobre ele: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. A revelação veio das diversas formas e Deus tem nos ensinado. E para concluir a leitura dos versículos, nós temos o versículo 20, onde diz: e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Que maravilha ler esse texto. Que coisa maravilhosa para nós é poder ler e entender, como diz D.A. Carson, né? Que a gente pode confiar em um Deus que sangra por nós.
E o que ele fez ao reconciliar a cada um de nós consigo mesmo? Ele estabelece a paz. Afinal, Jesus é o único que derramou sangue na cruz, um sangue purificado. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual destruiu a inimizade. Olha que maravilha! Nós éramos inimigos de Deus e a Bíblia está nos dizendo que Jesus Cristo, Jesus, a plenitude, como nós já lemos aqui, a expressão exata da glória de Deus, a criação, ou seja, o autor da criação, o que fez com que todas as coisas fossem criadas, este mesmo Jesus, em forma humana, ele pagou um alto preço. E ali ele anulou a inimizade que nós tínhamos com Deus. Nós éramos inimigos, mas agora nós somos amigos. E não somente amigos, nós somos filhos. E o Espírito que clama, Abba Pai, está em nossos corações. Alguns irmãos tinham uma dúvida, né? E talvez alguns ainda tenham, né? E pensa assim, olha, eu acho que eu não arrependi de verdade. Talvez o seu coração esteja duro. Talvez você, ao ouvir algo assim, você pensa, isso não é para mim. Não, eu quero dizer que é para você. A mensagem da cruz é para todos aqueles o qual o Senhor tem chamado. E talvez o nosso coração até ontem estava endurecido, mas agora Deus pode transformar o seu coração e crer, ao ouvir esta palavra, que ela é uma palavra para a sua vida. Deus é justo, irmãos, e pode praticar a sua justiça contra nós, porque nós somos pecadores. É o que está escrito. Porém, Cristo foi lá e pagou a dívida. Você, eu, todos nós éramos merecedores do inferno. Olhe para a sua vida, olhe para você mesmo, para dentro de si. Você sabe que por melhor que você seja, no seu coração tem aquilo que vai contra a palavra de Deus, no seu olhar, talvez nos seus lábios, talvez em atos, em atitudes. A sua justiça, ela pode até ser boa, mas ela não é suficiente. É o que a Bíblia nos ensina. Somente um tinha a justiça suficiente para aplacar a ira de um Deus santo. E é o que Jesus fez aqui na cruz. Ele paga e ele recebe essa penalidade em nosso lugar. E por causa disso nós temos paz com Deus. É o que nós acabamos de ler. Olha lá em Romanos, capítulo 5, do versículo 8 ao 10, diz assim: mas Deus demonstra o seu amor para com nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, porque ele é bom, porque ele é santo, porque ele fez isso no nosso lugar. Perceba, é por meio dele, é isso que ele deixou claro. Ele foi enfático para que não haja dúvida no meu coração, no seu coração, no nosso coração. É tudo por meio dele. A leitura do versículo vai nos mostrar que se traz, por meio de Jesus, essa reconciliação até nós. Só que, se você observar bem aí o texto,
ele vai dizer que até nos céus, ou seja, sobre aquilo que nós desconhecemos, também trouxe paz, também trouxe reconciliação. E nesse texto, me permita, apesar de não querer entrar nesse contexto, eu não acho que está falando dos anjos que já foram expulsos, porque esses já foram julgados e condenados. Eu também não estou falando que no céu existam anjos ruins, mas quando a gente lê o texto, o que nós estamos vendo aqui é que até no céu, como na terra, houve paz por este meio que Jesus realizou na cruz. Paulo estava fazendo uma oposição àquele falso ensino. E o que ele está dizendo claramente aqui para eles, para aquela igreja, percebe? Cristo tem a supremacia. Se até anjos precisam dele, se até o que está oculto aqui, mas que é no céu, precisou do ato de Jesus para ser salvo, quanto mais eu, quanto mais você, quanto mais nós. Eu queria te perguntar nessa noite, aonde está a sua confiança? Você confia em objetos, em imagens? Você confia em homens? O que você confia? Qual que é a situação do seu coração? Nesse período onde muitas pessoas estão assustadas, aonde está a sua confiança? Uma coisa é certa e está escrito conforme nós lemos aqui. Você precisa de ter paz em Deus. A paz que o mundo não pode dar, mas Deus pode te dar. Buscar ter conflito com a fé por conta da situação que está no mundo, buscando somente em um mundo perfeito a sua confiança que há um Deus soberano, isso não vai ajudar, isso não vai funcionar, porque não é assim que funciona as Escrituras. Porque desde que Adão pecou, nós vimos que a maldade, o pecado, a confusão entrou no mundo. O mundo é complicado, a morte passou a imperar. Mas qual que é a mensagem? Que Jesus Cristo venceu a morte. O que Deus está fazendo no mundo, talvez seja como os exemplos lá do início, quando eu falei de uma construção ou de um bolo. Talvez o mundo pareça bagunçado, talvez o mundo pareça confuso, talvez a gente olhe e não consiga entender que há um Deus soberano sobre todas as coisas. Mas o fato é que nós estamos caminhando para um novo céu e uma nova terra, onde Cristo reina sem pecado, sem nenhuma dessas confusões. Nós estamos indo sim para um mundo perfeito. Mas enquanto isso, nós vamos ver Deus atuando no mundo, em um mundo realmente confuso. Jesus é o Rei da Glória. Jesus está voltando. Como foi lido aqui no início, a gente pode confiar, a gente pode ter a certeza da supremacia, a gente pode ter a certeza do Deus invisível que coordena, que comanda todas as coisas. É isso que Paulo mostrou para aquela igreja de Colossos, e é isso que a palavra de Deus está mostrando para nós hoje, que nós podemos confiar em Jesus Cristo, porque Ele é o autor de toda a criação, porque Ele é aquele que criou e continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E como nós já dizemos em várias ocasiões, sem fazer nenhum esforço, Ele é o Deus Todo-Poderoso. A vida do mundo, a vida do que está fora do mundo, a sua vida está no controle de Deus. Confie no Senhor, em nome de Jesus. Creia nisso e busque ao Senhor enquanto se pode achar. Eu queria convidar você a orar sobre essas passagens que nós rapidamente passamos aqui nessa noite, para que você possa ter o seu coração guardado por essa certeza
que Jesus está no controle de todas as coisas, que eu, que você, que nós fomos reconciliados nele, por meio da obra dele, de Cristo crucificado, mas também o mesmo Cristo que ressuscitou e assentou à direita do Pai nas majestades. A Bíblia diz que esse mesmo Jesus vai voltar, que ele volte, que nós possamos nos encontrar com ele, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós lemos a tua palavra. A igreja de Colossos começou a confiar em outras coisas, ou talvez foi ensinada a isso, e o Senhor a advertiu por meio de Paulo com uma instrução mostrando Cristo com total supremacia, Cristo como a solução, Cristo como aquele que abençoa tanto a terra quanto o céu, Cristo como a imagem perfeita do seu ser. O Deus invisível foi revelado para nós em Jesus Cristo, e ele andou com mansidão, com misericórdia, com graça. E este mesmo Deus que assentou-se à tua direita, a Bíblia diz que voltará. Nós cremos em Jesus Cristo. Que o Senhor possa trazer paz ao nosso coração nesses dias atribulados, Pai. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, abençoar esta família, as crianças, os idosos, cobrir a vida deles com a tua graça. Que o Senhor possa se revelar, ó Pai, àquele que está ouvindo e que está com o coração endurecido, que ele possa se arrepender destes pecados, se arrepender dessa dureza de coração e nesta noite, ou neste momento em que está vendo este vídeo, confessar: eu preciso de Jesus Cristo, eu preciso deste Deus que foi pregado, deste Deus que foi compartilhado ao meu coração nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, abençoa estas famílias, abençoa esta vida e que o teu nome seja engrandecido, hoje e sempre, em nome de Jesus. Irmãos, foi muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Estamos sim com muita saudade da comunhão dos irmãos, de participar do culto junto, de poder abraçar, de poder conversar, de poder ter o nosso momento na nossa salinha com as crianças e também na lanchonete pós-culto. Em breve, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente. Lá em Colossenses, capítulo 3, mesmo livro da mensagem desta noite, está escrito assim: portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Pense nas coisas do alto, pense nas coisas de Deus. Nesses dias de grande ansiedade, que você possa ter o seu coração guardado pelo Senhor. Deus abençoe a semana de vocês, Deus abençoe a família, a casa de vocês. Em nome de Jesus.